Olá, pessoal! Na aula de espanhol de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade da aula passada relacionada ao tema acentuação. Então, vamos iniciar. A primeira questão, ele diz o seguinte: señale a opção que tem uma palavra aguda. Então, nós temos aqui as opções: coche, fajín, cântaro, mesa e calle. Então, nós temos que identificar qual dessas palavras é, de fato, uma palavra aguda. Então, vamos voltar aqui para as regrinhas da aula passada, certo? Então, as palavras agudas, o que elas são? São aquelas cuja sílaba tônica é a última, ou seja, a sílaba mais forte será a última sílaba dessa palavra. Vamos lá ver aqui. Quando que elas levam acento, ou seja, quando que elas serão acentuadas? Quando essas palavras terminem em quê? Com N, S ou então com uma vogal. Então, gente, aqui, de acordo com as opções que nós temos nessa questão, o item correto vai ser o item B, com a palavra fajín, onde a última sílaba vai ser a mais forte e ela está acentuada seguindo a regra, que vai ser o quê? Ela termina com a letra N. Passando agora para a segunda questão. As palavras graves ou llanas llevarán tilde quando? Ou seja, as palavras graves ou llanas, quando elas serão acentuadas, certo? Então, vamos agora dar uma olhada na regra referente a essa classe de palavras aqui. Vamos lá. Bom, as palavras graves ou llanas, elas irão ser acentuadas quando? Quando as palavras terminam em letra diferente de N, S ou vocal, ou seja, sempre que terminarem com letras diferentes de N, S ou então de uma vogal. Então, gente, aqui nessa questão nós temos as opções. Nunca se termina em N, S ou vocal, se não termina em N, S ou vocal, sempre ou solo llevan tilde para diferenciar-se de outras palavras. E por aqui vai ter a continuação, ok? Então vamos lá. De acordo com a regra que nós acabamos de ver, o item correto vai ser o item C, onde diz se não terminam em N, S ou vocal. Vamos agora para a nossa terceira questão. Ele vai dizer o seguinte: la alternativa donde las tres palabras no se acentúa debido a una misma regla es. Ou seja, ele quer que a gente identifique qual alternativa tem aqui as três palavras que elas não são acentuadas devido à mesma regra gramatical. Então, vamos lá. Gente, nessa questão, o item correto vai ser o item A. E aqui a gente vai explicar um pouquinho por que o item A de fato é o correto. Bom, vamos lá. O advérbio mas, ele vai receber o acento diacrítico, que a gente viu a explicação na aula passada, para diferenciar-se de mas, que é a conjunção. Então, aqui já está vendo a acentuação de um advérbio. Aí vamos lá, a outra palavra, característico, é uma palavra esdrúxula, ou seja, uma proparoxítona do português. Como no português, todas as proparoxítonas são acentuadas. Já a palavra reúne, ela é acentuada devido ao hiato que ocorre no encontro vocálico de E e U. Então, nós vimos aqui que essas três palavras, elas são acentuadas, porém, seguindo a regras diferentes. Então, o item correto vai ser o item A. A quarta questão diz o seguinte: marque a alternativa em que todas as palavras se acentuam de acordo com a mesma regra. Já é diferente da questão anterior, onde queriam o quê? Palavras acentuadas com regras diferentes. Já que na quarta questão ele quer que essas palavras sejam acentuadas pela mesma regra. Bom, gente, o item correto aqui vai ser o item certo? Onde diz o seguinte, que a explicação para essa resposta é que na alternativa as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo, ou seja, pelo acento diacrítico, que é um acento diferencial que a gente já viu na aula passada. Agora vamos responder a nossa quinta e última questão do nosso formulário sobre acentuação, que diz o seguinte: em espanhol, para acentuarmos uma palavra, devemos em primeiro lugar separar as sílabas, e conhecer a sílaba mais forte, chamada em português sílaba tônica. Conhecer os tipos de acento e saber que mesmo a sílaba sendo forte, nem sempre ela é acentuada, pois há regras diferentes às da língua portuguesa. Perdão, gente. Assinar a alternativa que explique dentro das regras da RAE, né, que no caso a gente já viu falar sobre isso em outras aulas, que é a Real Academia Espanhola, o acento diacrítico, né, no caso, em sua definição
e exemplos. Então, vamos lá. Ele quer saber aqui, para a gente marcar a alternativa, né, que explica, de fato, a regra do acento o quê? Acento diacrítico. Vamos dar uma retomada aqui com relação a esse tema da aula passada. Então, vamos lá. La tilde diacrítica, o que que ela é? La tilde diacrítica, ela nos permite diferenciar palavras homónimas, es decir, palavras que terminem, que tienen la misma forma, pero sus significados são distintos. Como a gente viu anteriormente, uma tabelinha com alguns exemplos, e as palavras que eram acentuadas ou não, mas que elas tinham essa diferenciação de uso a partir deste acento, certo? Então, de acordo com o que nós vimos aqui nessa regra, o item correto vai ser o item E, onde ele traz o acento usado para diferenciar palavras que possuem a mesma grafia, porém exercem funções gramaticais diferentes, que foi o que nós acabamos de ver aqui com relação a essa explicação. Então, gente, essa foi a nossa correção com relação ao tema da aula passada. Eu espero que vocês tenham conseguido ter um bom desempenho nessa atividade. Reforço mais uma vez a importância de que vocês façam as atividades para que vocês possam ter essas notas que estão referentes às notas de atividades, ok? E não apenas isso, gente, para que vocês possam também estudar, para quando chegar no dia da prova bimestral, vocês já saberem todos os conteúdos de cor, ok? Então, gente, aguardo vocês na próxima aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!